atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 28 de 2021. Eu, João Boreço, Basílio Leme e Gilberto na técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto. O programa Verdade e Luz teve o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos, trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. Elétrica Bege, fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Meu Pai, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, capítulo 1º, item 3º, forma e ubiquidade dos espíritos, pergunta 90 a 92A. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com a lição 180, intitulada Depois. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, no item Comunicação, Mídia. Agradecemos a sua audiência e enviamos nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Agora no programa Verdade e Luz de número 28, editorial. Tema: Meu Pai. E assim escreve o editorial feito pela redação do site Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Todos os que fomos acalentados pelo amor paterno, com certeza,
Recordamos nosso velho com saudade, particularmente quando nós mesmos nos tornamos pais. As lembranças acodem aos atropelos. Na acústica da alma, ainda ouvimos os passos firmes nas noites de trovoadas, a conferirem sua ronda, janelas, trancas, cortinas e o sono da criançada. Se fecharmos os olhos, podemos sentir o deslizar da sua mão levemente pelo nosso rosto e o puxar cuidadoso do cobertor. Vemos sua silhueta se perdendo na penumbra e ouvimos o último abrir e fechar da geladeira. Recordamos da criança que fomos e que ficava à espera de sua volta do trabalho. Aqueles que tivemos pais cujo trabalho exigia muitos dias fora do lar, podemos sentir outra vez o coração aos atropelos, lembrando o som do carro dele chegando na madrugada. Será que lembrou de trazer um presente? Será que a sua barba está por fazer e vai espetar o nosso rosto? Recordamos o passado dos fins de semana, do presente de aniversário, da ceia de Natal, até das broncas após as nossas malandragens. Igualmente lembramos dos carinhos, a chegada de nosso boletim, a alegria após passar de ano, a comemoração em família pelas nossas vitórias, fundamental, ensino médio, vestibular, faculdade. E quando chegamos à adolescência, quantos cuidados! Quem são os meus companheiros? Com quem você vai sair? Aonde vai? Não fume, não beba, não exceda a velocidade, respeite os sinais de trânsitos. É hora de chegar? Não falei para chegar antes da meia-noite? Filho, respeite os mais velhos, faça um carinho nos seus avós. Quando afinal vai se decidir a trabalhar, garoto, vou lhe cortar a mesada. Olhando as rugas estampadas no rosto de nosso pai, somos tomados de carinho e nos curvamos diante dele. Quantos anos vivido no calor do lar paterno, quantas lições. Lições que hoje repassamos para os nossos próprios filhos. Sem nos darmos conta, vamos repetindo os mesmos gestos dele, daquele que há 60, 70 anos renasceu e um dia se tornou nosso pai. Olhamos nossos filhos e lembrando de como a generosidade de nosso pai, os seus cuidados, nos fizeram bem ao caráter, nos esmeramos no atendimento aos nossos próprios rebentos. Por tudo isso, outra vez, é que a nossa gratidão cresce no peito e explode em uma grande manifestação de afeto. E, como se nosso pai fosse uma criança pequena, abraçamos o velho, o embalamos em nossos braços, com a mesma canção de ninar que um dia ele embalou a nossa infância. As mensagens repassadas às crianças calam profundamente em suas almas. Embora o tempo, a distância, as circunstâncias mais adversas, tudo que as animou e animou os anos infantis, repercute pela vida afora. Eis porque a infância tem um caráter de primordial importância ao ser humano. É nesse período de repouso para o espírito que se prepara para as lutas do mundo, que o ser se abastece de energia, vigor, valores reais que são, em verdade,
as únicas heranças autênticas que os pais legam para os filhos. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz de número 28, capítulo 1º do Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, item 3º, Forma e Ubiquidade dos Espíritos. A pergunta é a de número 90. Kardec assim a formula: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Basílio. E os espíritos reveladores assim responderam ao codificador Allan Kardec: uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa, mas essa distância pode também desaparecer por completo. Isso depende da sua vontade e também da sua natureza, ser mais ou menos depurado. Dentro do contexto, né? Qual o contexto? Do item 3 que nós estamos estudando, que é forma e ubiquidade dos espíritos, e a pergunta sempre muito bem formulada pelo codificador, né? Dentro da sua didática irretocável, a resposta é bastante esclarecedora, desde que observemos sempre o conteúdo que nós vamos estudar a seguir, das questões 96 a 99, que as diferentes ordens de espíritos, e também na escala espírita, de 100 a 113, porque deixa bem definido, né, quando eles dizem uma e outra coisa. E por que isso? Porque sempre vai depender da natureza, do grau de evolução de cada espírito, né? Por isso que eles dizem assim: pode, se o quiser. Mas o que nós temos que aprofundar? Esse se o quiser está explicado no final da resposta do Espírito Verdade, né? Que sempre vai depender da sua natureza, da sua evolução. Então, como a escala, pelo menos no nosso planeta, não é? Nós podemos dizer assim que vai ao infinito, se nós estudarmos
com zelo essa escala espírita de 100 a 113 do Livro dos Espíritos, então nós vamos ver, né, que longe estamos ainda de entender todos os atributos do espírito, não é? Quando eu estudava essa lição, para que a gente pudesse levar ao ar hoje esta gravação, eu me lembrei da questão 495 do Livro dos Espíritos, que para mim, a questão central da doutrina dos anjos guardiães, que ela aparece pela primeira vez no Livro dos Espíritos, assinada pelo Espírito Santo Agostinho e São Luís. E, dentre outras esclarecimentos e orientações, eles nos dizem assim: para nós, o espaço não existe. Gozamos de faculdades que não podeis compreender. Então, eu penso que cabe, né, nas nossas reflexões, claro que guardando as devidas proporções, né, mais uma vez nos apontar Jesus, que é o exemplo máximo, né? Questão 625 do Livro dos Espíritos, que é o modelo, o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para modelo e guia, né? Lembrando, quando ele faz a afirmativa, que foi narrada pelo apóstolo João, eu sou a luz do mundo. Ou ainda, nós vamos entender que ele possui as faculdades para irradiar luz no sistema solar, do qual ele é o governador. Quer dizer, é muito profunda a resposta a esta questão, e fica aí o convite, né, da espiritualidade, principalmente de Kardec, do Espírito Verdade, para nós estudarmos essa questão. Agradecemos, Basílio, e é importante dizer ao amigo ouvinte e ao amigo telespectador do canal do YouTube que não basta só ter vontade nesta situação, é preciso ter condição. Condição, ter evoluído bastante, né? Porque nada é simples, tudo depende de esforço e da própria evolução. Muito bem observado, Zó. Na pergunta 91, Kardec assim formula: a matéria oferece obstáculo aos espíritos? João. E os espíritos respondem: não. Eles penetram tudo: o ar, a terra, as águas, o próprio fogo lhes são igualmente acessíveis. Bom, nessa resposta, os amigos espirituais, eles procuram mostrar os atributos valiosos que possuem os espíritos, para que nós possamos sentir a diferença existente entre o espírito e a matéria propriamente dita. Agora, quando os amigos espirituais respondem que a matéria não opõe obstáculos ao espírito, é salutar compreendermos que estão se referindo aos espíritos já evoluídos, que pela sua evolução dominam, né, todos os obstáculos físicos. Agora, no que se refere a espíritos inferiores, a matéria pode ser um obstáculo incalculável para eles, em virtude deles estarem materializados e certamente sem condições de atravessar esses obstáculos, como os espíritos puros ou mais ou menos evoluídos. Agora, o espírito mais grosseiro, ele se reveste de um perispírito compatível com seu estado evolutivo. E ao passar pelo fogo, pode se queimar. Em certos casos, ao entrar nas águas, dificilmente ele se sente bem. As próprias paredes podem servir de obstáculos. Agora, a chave da sua liberdade está na mente, ligada à emotividade. Enquanto desconhecer esse poder grandioso, ele vai sofrer muitas consequências oriundas da ignorância. Para o espírito primitivo, quase tudo serve de obstáculos. Por vezes, até o próprio ar.
as tempestades e mesmo às vezes o sol e a chuva. Ora, todavia, o espírito, de certa forma evoluído, ele já aprendeu a dominar certos obstáculos e ele continua estudando em busca da sua definitiva libertação, tornando-se um cidadão universal. Por exemplo, a matéria é o primeiro degrau para a ascensão do espírito, mas não se deve apegar a ela. Por quê? Tanto ela solta quanto ela prende a alma nas condições que desejar. Então a matéria, ela não opõe obstáculo ao espírito, porém é necessário que este alcance ou comece a alcançar a sua libertação pelo conhecimento da verdade. É bom dizer para todos os nossos amigos telespectadores e ouvintes que nós, na condição de espírito sem corpo, iremos experimentar todas as barreiras da matéria, porque nós estamos na turma do que está aprendendo, repleto de limitações. Não verdade. imagine que você vai sair volitando e atravessando parede. É verdade. Vai tomar cada trombada, né, Zola? Não pense nisso, não acredite. É verdade. É verdade. Nós vamos fazer um breve intervalo. Fique aí, nos aguarde um minutinho, acompanhe conosco os apoios que recebemos e daqui a pouco voltamos e continuamos com o Verdade e Luz. Verdade e Luz. Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. O programa Verdade e Luz volta com o estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, item 3, Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Agora, a pergunta a ser estudada é a 92. E Kardec assim a formula. Os Espíritos têm o dom da ubiquidade? Ou, em outras palavras, o mesmo Espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos? Basílio. E os Espíritos Reveladores respondeu assim a Allan Kardec. Não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, que não é mais do que um, e não obstante, irradia por toda parte e envia os seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. Como sempre, não é? A pergunta de Kardec, não é? E a resposta do Espírito Verdade, que ela vamos dizer assim, pela profundidade do assunto, até que ela é curtinha, que ela é tão sucinta, mas é o suficiente, né, para focar principalmente uma dúvida que surge muito no movimento espírita, das chamadas almas gêmeas, né? Ou seja, cada um de nós é uma individualidade. O espírito é indivisível, né? Agora, sempre, eu me recordo que nas questões 28 do Livro dos Espíritos e 139, eles nos chamam a atenção sempre para que a gente preste atenção no uso, na etimologia das palavras, que nós temos que achar palavras para nos entendermos, né? Então, quando o Kardec coloca o dom da ubiquidade,
faz lembrar aquela observação que o Zola fez no bloco anterior, né? Por quê? Na interpretação do que significa dom, né? Que foi uma expressão muito usada por Paulo de Tarso em suas cartas, em suas epístolas, né? Porque ficamos imaginando, há quase 2000 anos atrás, explicar o que era dom, né? Então, que hoje o Espiritismo vem nos orientar. Esse dom são as nossas aquisições intelectuais e morais através dos milênios. Ou seja, nenhum espírito detém um poder ou condição dele se manifestar em 2 lugares se ele já não tiver evoluído, né? E por isso que eles dão essa simbologia, que fica bem claro, né? Vês o sol, que não é mais que um, e não obstante radia por toda parte, e envia seus raios até muito longe, para facilitar o nosso entendimento, né? Porque, por isso que nós temos que sempre observar a coerência, né, dos ensinamentos. Lembra que na 88, eles nos dizem que, para nós, o espírito é uma chama, um clarão, né? Por isso que cabe a gente recordar que, como o espírito dizer que, no caso dos médiuns videntes, né? que é os paranormais, quando ele está dizendo que ele está vendo o espírito, é um equívoco. Ele está vendo o perispírito, né? Então, por quê? Percorre o espaço com a velocidade do pensamento e sempre proporcional à sua evolução espiritual. Por isso que na afirmativa anterior, né, comentada pelo João, que para eles não tem obstáculos, nem a água, nem o ar, né? Então, mas sempre será em razão do seu adiantamento moral. E na literatura espírita, vamos dizer assim, tem muitas orientações seguras, mas como no nosso aprendizado é bom sempre dar um exemplo, nós podemos mencionar Eurípides de Barçanufo, né? Quando quem leu a sua biografia, e nós podemos apontar o livro da Cora Novellino, O Homem e a Missão, que era comum ele estar na sala de aula, ele deixava o corpo e se transportava para outros lugares em missões, né? Então, para a gente entender, claro, o espírito tem que ter esta evolução muito significativa. E o assunto também é muito abordado lá nas questões 425, 430, quando se fala, não é? No caso da ubiguidade, mas nesse sentido do êxtase, dessas transfigurações. Então, sim, pouco a pouco, nós devemos, né, nos aprofundar, para, como disse Kardec em várias suas obras, inclusive no obras póstumas, né, o Espiritismo é lei natural, não há não há nada, vamos dizer assim, de miraculoso, né? Por isso que no terceiro livro do Livro dos Espíritos, que é sobre as leis morais, a primeira questão, a 614, eles mencionam lei divina e natural. Quer dizer, é muito interessante e muito oportuno essas explicações destas questões. Sabe, Basílio, na sua resposta anterior, você fez uma citação referente a Jesus, né?
e nós vamos citar Jesus novamente, né? Vós sois a luz do mundo. Então, na medida em que nós conseguirmos irradiar, a luz está em todos os lugares. A grande questão é a nossa capacidade de irradiar. Porque se não fosse assim, Ozola, foi muito bem lembrado, que eu me lembro, isso está lá no capítulo 5 de São Mateus, né? Se não me engano, é o versículo 16. Brilha a vossa luz. Como? Brilhar como? É porque ela existe, né? Então, é por isso que o Espiritismo, ele, então, além de esclarecedor, ele é confortador. Saber, se nós estamos nesta experiência com muitas limitações, sofrimento, mas nós temos certeza da vida futura, ou seja, que a evolução é lei divina, então logo passe esses momentos, né, como nós aprendemos lá na questão 737, que 100 anos aqui é como um relâmpago na espiritualidade maior. Então, é muito confortador sabermos, sim, que somos luz. João, na pergunta 92A, Kardec assim a formula: todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? Os espíritos amigos respondem: bem longe disso. O poder de radiação depende do grau de pureza de cada um. Antes de nós comentarmos essa pergunta, essa resposta, né? Nós estamos falando em ubiquidade. A ubiquidade, ela é quando estamos desencarnados, né? Zola e Basílio. E a bicorporeidade é quando se está encarnado, né? Então, como o Basílio disse, né, Basílio? O caso do Eurípides era bicorporeidade, né? E não ubiquidade, correto? Então, assim, é importante essa definição, né? Sim. Mas, João, é assim, por isso que é importantíssimo estudar as obras básicas de Kardec, né? Com certeza. Para entender o que é o ser. Verdade. Porque eu me lembro, João, desculpa te interromper. Não, tudo bem. Mas dos sucessores, se a gente pode falar assim, de Kardec, eu admiro o Leon Denis. Nas suas obras, ele não diz o espírito, ele não fala a alma, ele diz o ser, né? Porque esse ser tanto faz desencarnado como encarnado, a sua evolução, os seus predicados conserva com ele, né? Por isso que é aquela definição de vida. A vida é só uma, né? Mas foi muito oportuno essa sua observação. Então, né, Basílio, tanto na bicorporeidade como na ubiquidade, vê-se que o perispírito ele desempenha um papel fundamental, o que mostra ser indispensável o maior conhecimento acerca do corpo perispiritual. Ora, nós bem sabemos onde pode estar a nossa mente enquanto encarnados, e como poderemos estar como espírito quando nas dimensões espirituais. Agora, pensemos então, se nós, espíritos imperfeitos encarnados, caminhando a tropeços para a frente, submetidos à pesada influência da matéria, nós conseguimos manter nossa mente em mais de um lugar ao mesmo tempo. O que devemos esperar, então, dos bons espíritos, né? E daqueles que já alcançaram, vamos dizer assim, a perfeição, né? Agora, nós, enquanto espíritos imperfeitos, nós conseguiremos estar em uns poucos lugares ao mesmo tempo, quando no plano espiritual. Agora, na medida em que nós formos evoluindo, no entanto, aumentará a quantidade de lugares em que nós poderíamos estar ao mesmo tempo. Primeiramente, vamos falar vários. Depois,
muitos, né? Para finalmente, quando atingirmos a condição de espíritos puros, lograrmos estar ao mesmo tempo em toda parte onde nós formos convocados. E para que não tenhamos dúvida disso, que um dia isso poderá ocorrer, convém lembrarmos a promessa que nos fez o nosso amado Mestre Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei também. Então, será que alguém pode julgar, né, que Jesus estava falando isso em sentido figurado, não é verdade? Ou nós temos na promessa do Mestre uma confirmação inequívoca, né, do dom da umbiguidade, não é verdade? O que nós devemos refletir um pouco, né? E Kardec é muito consistente nisso, que o espírito ele é indivisível, né? Ele é único, ele não se divide, ele não consegue, ele tem potencialidades para se mostrar e se apresentar em vários lugares, né? Com a irradiação e tudo mais. Mas o espírito ele é único, né? Ele pode sim se fazer presente, se fazer visto, se fazer percebido em vários ambientes. É por isso que vai entrar a questão da irradiação, né? E essa capacidade de irradiação é o que Kardec vai comentar, vai colocar no seu comentário desta questão, né? Vai chamar a observação para isso, né? E eu acho muito interessante uma frase que ele coloca nesse comentário, que é assim, defina o espírito. Ele vai lá na pergunta de O Livro dos Espíritos, aí o Basílio é melhor, bem melhor do que eu, que ele vai dizer o número da pergunta, eu não sei. Vai dizer assim, o que é o espírito? Pode ser uma fagulha, uma centelha, o que queiras. E ele vai responder aqui, como uma fagulha que projeta ao longe a sua claridade, pode ser percebida em todos os pontos do horizonte. Então, isso está no comentário dele. Então, se nós somos uma fagulha, uma centelha, como uma fagulha, nós podemos amanhã, né, ser percebidos, sentidos, captados em todos os lugares do horizonte. E um detalhe também, né, que precisa ser dito. Cada um irá perceber ao outro de acordo com a sua capacidade de percepção, né? Jesus irradia amor por toda a humanidade, mas nem todos ainda perceberam e captam este amor, né? Então, é um exercício muito interessante que todos precisamos. A questão que você se refere é a 88. Obrigado. É um clarão, é uma centelha. Uma fagulha, né? É uma fagulha, né? E é interessante a gente apontar, né, no comentário que o João fez, e muito bem feito, que o espírito que ainda não adquiriu essas perfeições, ele fica automaticamente impedido de chegar aonde estão os espíritos evoluídos, né? Não é por decreto, não é ninguém que está ali vigilante com armas, não. São as próprias vibrações do espírito, né? Como ele ainda não possui, e o conforto que nós devemos sempre destacar, que o Espiritismo nos traz, né? Por isso que nós podemos afirmar que todos nós não morremos e nós vamos nos reencontrar no mundo espiritual. Como assim? Aquele que tiver mais condições visita o outro que não tem, né? Um caso assim claro, viu, João? O João, o amigo ouvinte, que é o caso do espírito André Luiz. Ele foi visitar a mãe dele ou a mãe dele que veio visitar ele? Né? É claro que foi a mãe que estava bem lembrado, plano, mas ele, quando adquiriu um maior conhecimento, vamos dizer assim, ele foi em sonhos visitá-la, né? Mas quando foi permitido. Então, olha, é assim, confortador, mas nós precisamos estudar as obras básicas. Eu fico imaginando, né? A gente precisa estudar. Eu acho que isso é imprescindível, essencial, né? Mas introspectar o estudo e transformá-lo em atos, atitudes e ações, né?
é um trabalho que nós temos que fazer junto com o estudo. Tá? Eu acho que a gente sempre precisa frisar isso para que o conhecimento se transforme em atitudes, em ações, né? Isso é muito importante para todos nós. Eu acho que uma das propostas, tenho convicção, que a proposta do programa Verdade e Luz é estimular o estudo e a sua vivência. Esse é um esforço que cada um de nós que estamos apresentando o programa aqui fazemos de forma intensa, amorosa e dedicada, né? Isso é que a gente procura fazer que a verdade realmente faça a luz, mas que você se ilumine dela, né? Né, Zola, como nós já ouvimos falar, né? Trazer a mente iluminada, mas o coração iluminado também, né? Justo. Verdade e Luz. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos ao momento evangélico, né? Vamos ao estudo do Vinha de Luz, lição 180, que é a lição intitulada Depois. Quem escreve no Vinha de Luz é o Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel inicia essa lição com uma citação de Jesus que está em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, item 17. E Marcos assim relata a fala de Jesus. Aspas, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, reticências, fecha aspas. Toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se: ele não é tão bom quanto parece. Inicia-se a missão de caridade com entusiasmo santo. Contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força, entre aspas, não vale a pena. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma, através de 1000 recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado. Assim também não. Ajuda-se um companheiro da estrada, com extremado carinho, adornando-lhe o coração de flores encomiásticas. No entanto, depois,
Se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase: não posso mais. Todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lide salvadora. Raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a atrair os seus companheiros divinos e efetua, sem demora, o que deseja. Outro enceta a plantação do desânimo e, logo, alcança os fins a que se propõe. Outro ainda inicia a discórdia e, sem detença, cria a desarmonia geral. Realmente, é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir ao mal. Todavia, depois... Basílio, quando é que nós vamos conseguir falar depois continuamos perseverando no caminho do bem? Essa lição, como todas as outras, né, desse livro, e a gente tem que sempre destacar a sabedoria, a bondade do benfeitor Emmanuel e a sua capacidade de síntese, né? Ele escreve uma página que a gente pode dizer, nesse assunto, muito curtinha, mas com tanta profundidade, né? Mas respondendo à sua pergunta, é muito, vamos dizer assim, é muito difícil para nós entender. Eu me lembro de uma analogia do próprio Emmanuel, né? Quando ele diz que quando nós temos que subir uma escada de 1000 degraus, né? Como é difícil perseverar depois que nós começamos no primeiro degrau. E mesmo quando, aos poucos, a gente vai superando determinado trecho, mas em razão, principalmente, né? Por isso que Jesus nos orientou na sua oração, nos livre do mal, das tentações. Então, devido à nossa, vamos dizer assim, a nossa pequenez, nós vislumbramos umas dificuldades que para nós parece impossível, que aí vem o desânimo, né? E lendo essa lição, o Zola, o João, o amigo ouvinte, o telespectador, eu me lembrei da trajetória do apóstolo de Jesus que mais teve o seu contato, que foi o apóstolo Pedro, né? Que, como nós sabemos, no seu messianato, os 3 anos, ele foi hóspede de Simão Pedro em Cafarnaum. E é onde que eu quero justificar a sua pergunta e a minha resposta, né? No entanto, na hora difícil, ele nega por 3 vezes, né? Então, é comum, como diz o texto aqui, a pessoa que procura não só espiritismo na hora difícil, e quando ele é beneficiado, ele fica assim num certo entusiasmo que quem está à distância parece até que ele vai, vamos dizer, prosseguir na militância e tal, mas é difícil o depois, né? É muito oportuna a sua colocação, viu, Zola? Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade?
Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Amigo ouvinte, amigo telespectador, agora no programa Verdade e Luz, Diálogo à Luz do Espiritismo. Livro Atualidade do Pensamento Espírita, de autoria do Espírito Viano de Carvalho, da psicografia de Divaldo Pereira Franco, capítulo 5, Comunicação e Artes à Luz do Espiritismo, o tema Comunicação e Mídia. Divaldo Pereira Franco formula a seguinte questão ao Espírito Viana de Carvalho. Considerando-se o imenso poder da mídia em nosso tempo e também atual estágio da humanidade, onde assim preponderam os vícios sobre as virtudes, como se dará a evolução, conquanto forças antagônicas exerçam total controle sobre a mídia? Viana de Carvalho assim respondeu: o progresso é inevitável no processo de desenvolvimento da sociedade. O que hoje se apresenta como desafio ou sonho, amanhã se tornará realidade, abrindo espaços para conquistas ainda mais audaciosas. O fanal, ou seja, o farol do ser humano, é a plenitude. O estágio atual, mesmo se apresentando caótico, também revela extraordinárias conquistas que beneficiam sobremaneiramente o ser, ampliando-lhe os horizontes da vida e diminuindo-lhe inúmeros sofrimentos que antes lhes constituíam verdadeiras tragédias. Certamente, no que diz respeito à mídia, vive-se o período da transição, da conquista de valores. O abuso leva ao cansaço do uso e, por consequência, ao abandono do recurso perturbador. Desse modo, surgem a cada momento propostas renovadoras e realidades inesperadas que vão modificando a estrutura da comunicação e propondo a melhoria das anteriores apresentações, que já não tem como renovar-se para manter-se no estágio em que se encontram. João, nós estamos presenciando essa transformação da mídia, porque a mídia vai ao encontro do seu telespectador, né? E às vezes eu costumo dizer, cada um dá o que tem e oferece o que pode, né? E assim nós temos observado que a mídia está se transformando. Você concorda, João? A mídia está mudando a sua forma de lidar e de observar o público? Ou o público que começou a fazer isso, começou a abandonar algumas coisas porque não tem mais como conviver com elas? Sabe o que é, Zola? Você vê, né? E o mais interessante é que esse livro aqui, ele foi escrito há mais de 20 anos, né? E você viu como que há quase 20 anos passados, Viana de Carvalho já falava como se nós estivéssemos vivendo nos dias de hoje. E realmente você tem razão. Nós que já convivemos, né, com a mídia há tanto tempo já, a gente tem percebido mudanças, sim. Mudanças, e não só na mídia televisiva, nos rádios, mas na mídia, de forma geral. Nas redes, né, nas mídias, a gente tem visto muitas transformações. E eu acredito que, eu sempre penso assim, quanto mais tecnologia, mais às vezes se enfrenta problemas desses que nós estamos enfrentando. Por quê? Infelizmente, se você hoje pegar as mídias, vamos falar as televisivas, eu penso que uma porcentagem muito grande hoje não estão sendo coisas edificantes, infelizmente. Porque você imagina se tudo isso que a gente tem visto, a alta tecnologia que hoje tem, você entendeu? Que acontece uma coisa num país tão longe, daqui a pouco, em 30 segundos, você já está sabendo. Você imagina se tudo isso fosse colocado a serviço do bem. Veja bem, acredito que nós vamos chegar nisso, com certeza.
que são fases que se passam. Você entendeu? São fases que se passam, e eu concordo plenamente com você. As pessoas, às vezes, estão ficando assim, como é que eu vou te explicar? Sem esperanças de algumas coisas. Talvez, muitas vezes, acreditando muito no que as mídias propõem. Então a pessoa fala, mas é assim? Eu não vou conseguir alcançar isso. Aí vem o desânimo, você entendeu? Mas eu acredito muito que num breve espaço de tempo, isso vai começar a mudar, mas mudar para melhor. E aí, todos nós vamos realmente, a mídia vai nos incentivar às coisas boas. É que eu sempre falo, nós temos o nosso, eu falei isso no programa anterior, nós temos o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio hoje passa por uma coisa em nossas mãos que chama controle remoto. Eu estou num canal que não está passando alguma coisa que eu vejo que não vai acrescentar nada, que não vai me ajudar, o que eu faço? Eu mudo para outro. Também, sabe o que eu faço? Eu desligo, vou ouvir uma boa música, ler um bom livro. Eu acho que nós também podemos ajudar nisso, Zola, com certeza. E como podemos, João? E como podemos? É simples, né? Como você bem disse, muda de canal ou desliga. Não, você vê, não é falando muito, não, mas o que nós estamos fazendo aqui é uma semente, não é verdade? É uma semente, e que nós temos a certeza que não vai germinar, não, já está germinando, você entendeu? Já está germinando. Você falou bem, né, que nós, ou Basílio, né, não lembro qual dos dois, disse assim, o nosso programa, ele convida as pessoas a estudarem, isso já é uma grande coisa. Você entendeu? A gente não incute nada na cabeça de ninguém. A gente convida a reflexão. Verdade e Luz. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz teve o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos, trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. Elétrica Bege, fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202. Convidamos os amigos presentes de hoje para suas rápidas considerações finais. João? Bom, eu quero, como eu faço todos os programas, agradecer a você, Zola, ao Basílio, ao Gilberto, pela companhia, pelo aprendizado e a todos os ouvintes, os telespectadores que estão conosco. Uma excelente semana para todos vocês. Basílio? Então, eu faço das palavras do João as minhas, de agradecimento, né? Em especial, lógico, ao nosso Pai de amor, a Jesus, aos telespectadores e ouvintes, e sim, rogar a Jesus que envolva todos nós na sua luz imperecível. Aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Amigo, ouvinte e telespectador do programa Verdade e Luz, baixe nosso aplicativo no Google Play e tenha na sua mão a programação da nossa Web Rádio Verdade e Luz. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Verdade e Luz.
Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.